E aí, criatura? Beleza? Preste atenção, por favor. Uma palavra que tem sido muito usada, que está na moda mesmo e que deve preocupar quem faz Enem, quem faz vestibular, quem faz concursos, é a palavra distopia. Hoje em dia, muitas obras literárias têm sido distópicas. Muitos filmes tratam uma realidade distópica, uma distopia. É até um termo que fica legal na redação, dependendo de como você o colocar, dependendo de como você o apresentar. Mas para entendermos distopia, entenda o seguinte: topos é um termo grego que significa lugar. Daí vem topografia, certo? Relacionado a lugar, a relevo. Em grego, esse U é de negação. Então, só para comparar, uma utopia é um não lugar. Uma utopia é um nenhum lugar, certo? Do ponto de vista do uso, no romantismo, por exemplo, o termo utopia remete ao local muito bom e idealizado. Essa é a utopia, um local bom demais e idealizado, é um sonho, é uma utopia, no sentido de lugar muito bom, porém impossível de existir de forma concreta. Em grego, quer dizer sofrimento ou ruim. A distopia é o lugar muito ruim. É um lugar insobrevivível. É um lugar de imenso sofrimento. A literatura atual, o cinema atual, tem produzido muitas obras distópicas. Mad Max, por exemplo, essas narrativas que falam de um enredo que nos apresenta um mundo pós-apocalíptico, um mundo pós-guerra nuclear, que apresenta um ambiente, um espaço insobrevivível, alucinante, um lugar cuja sobrevivência fica praticamente impossível. Agora, cuidado, as distopias são exageros, são lugares exageradamente ruins, insuportavelmente ruins. Mas esse exagero, essa hipérbole, de certa forma, apesar de ficcional, de certa forma, denuncia de forma irônica a nossa realidade atual. Num filme como Mad Max, há diversas denúncias ao fanatismo religioso, por exemplo, ao machismo, à coisificação do ser humano, à poluição, à escassez da água. São diversas críticas. Jogos Vorazes, por exemplo, aquela é uma vida difícil demais. As pessoas são colocadas num reality show e ali ou você mata ou você morre. Isso é uma distopia, é um lugar ruim demais, de difícil tato, de difícil sobrevivência. Como sobreviver aquilo, certo? E tudo isso transformado num reality show. E é interessante porque, apesar do exagero, apesar da distopia, isso critica a nossa realidade de competição, a nossa capitalista realidade em que é um matando o outro. E tudo transformado em espetáculo, transmitido, televisivo, a desgraça do outro transformada em lucro, em espetáculo. Isso tudo é distópico. O livro de Eli. E é interessante isso. Algumas distopias apresentam um mundo pós-apocalíptico, outras apresentam um mundo dominado pelas máquinas, essa coisa meio de exterminador do futuro, e muitas vezes aparece essa temática de que a própria espécie humana tem a sua continuidade ameaçada. Aquela série Netflix Black Mirror, né? Aquilo apresenta várias narrativas distópicas. Anotou aí o que é distopia? Anotou? Na ficção é uma realidade insobrevivível, um mundo ruim demais, mas que apesar de exagerado,
apesar de hiperbólico, apesar de ficcional, denuncia a nossa realidade. E é interessante, né? Porque isso acaba tendo um papel interessante. Porque como as pessoas estão insensíveis demais, é necessário o exagero para denunciar a vida dessas pessoas. Aí alguém me pergunta, professor, então utopia e distopia são termos opostos? Dependendo do contexto, sim. Dependendo do contexto, sim. Se eu considerar que a utopia é muito boa e a distopia muito ruim, sim. Mas cuidado, depende do contexto. Porque utopia e distopia ao pé da letra não têm significados opostos. Têm significados diferentes. A utopia é um lugar que não existe. A distopia é um lugar ruim. E de certa forma, na ficção, as distopias são utopias. Porque as distopias constroem uma história que não existe e, portanto, utópica. Só que o termo utópica dificilmente é usada no sentido ruim. Mas a palavra ao pé da letra quer dizer lugar que não existe. Anotou aí? Beleza? Um abraço. Anote aí mesmo, criatura.